sem perder muito tempo, peço que vocês abram comigo em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, e nós vamos ler a partir do 13. Lucas 24, versículo 13, amém? E diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu, peregrino em Jerusalém, e não sabe essas coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos seus estavam conosco, foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém? Somente até aqui. Você pode aplaudir por essa palavra. É uma passagem já bem conhecida por todos, né? E essa história, ela nos fala sobre dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. E nesse meio tempo, quando eles vão caminhando e eles vão conversando sobre o que aconteceu. No contexto geral, Jesus ele tinha sido crucificado na sexta-feira e ali já tinha passado, né? Já tinha dado os 3 dias que ele tinha morrido e ele não tinha ainda ressuscitado. Ele até apareceu para Maria, né, para as mulheres que foram visitar no sepulcro, só que elas voltaram e falaram para os discípulos: olha, Jesus ressuscitou, mas eles não creram. E então esses 2 discípulos caminhando ali, eles vão conversando, e quando a gente lê, o que dá a entender é que eles estão muito tristes. É óbvio que eles estão tristes. Jesus foi crucificado e eles não tinham uma esperança de que ele tivesse voltado. E ali, enquanto eles conversam, o Senhor ele aparece para eles e vai caminhando com eles e ouvindo toda a conversa também. E ali Jesus pergunta: mas por que vocês estão falando? Do que vocês estão falando? E aí um deles fala assim: ué, você não sabe o que tem acontecido em Jerusalém ultimamente? Jesus, o Nazareno, aquele que fazia grandes obras, milagres, prodígios, ele foi entregue, foi crucificado, e já faz 3 dias e nada aconteceu. E uma coisa que me chamou muita atenção é que eles não reconheceram Jesus. E eu fiquei assim, pensando: nossa, mas por que eles não reconheceram, né? Porque eles andavam com Jesus, viam o que Jesus fazia, viam o que Jesus falava, o que Jesus pregava, estava com ele, mas, digamos assim, na hora que era para reconhecer, não reconheceu Jesus. E aí eu fiquei pensando nisso e eu notei que quando eles iam caminhando, eles estavam mais preocupados com a morte
preocupados com a crucificação, preocupados com a tristeza, com aquela angústia que eles estavam sentindo, que aquela situação fez com que eles ficassem cegos para ver, para lembrar da promessa de ressurreição que Jesus deixou. Então toda aquela situação fez com que eles não lembrassem do que Jesus tinha dito, que Ele iria ressuscitar. Então Jesus estava ali na frente deles, mas é como se eles não lembrassem. E na nossa vida tem algumas situações assim também. Às vezes nós ficamos paralisados, às vezes as situações nos cegam e a gente acaba esquecendo da promessa que o Senhor nos fez. Às vezes a gente acaba esquecendo daquilo que o Senhor um dia falou pra gente e a gente fica pensando, meu Deus, já é o terceiro dia e nada aconteceu, será que Ele não vai vir mesmo? Eu acho que Ele não vai vir. Então, eu não tenho para que ficar aqui, a minha esperança já morreu. Mas o Senhor, assim como a Cláudia falou agora, o Senhor Ele é fiel para cumprir. O Senhor Ele disse que Ele iria morrer, que Ele iria ser crucificado, mas Ele ressuscitou, mas aqueles homens não conseguiram ver. E outra coisa que me chamou muita atenção é que aqueles homens, eles andavam com Jesus, eles viam o que Jesus fazia, mas é muito fácil você crer quando você vê. É muito fácil falar assim, nossa, eu acredito, vendo. É muito fácil. Mas quando Jesus falou e Ele não estava mais lá, aqueles homens parece que simplesmente esqueceram do que Jesus falou, que Ele iria ressuscitar, de que Ele iria trazer a paz, a união para Israel. E aqueles homens esqueceram daquilo. Às vezes a gente vive em prol, a gente, como posso falar? A gente baseia a nossa fé, a nossa crença em situações, em sentimentos que as pessoas viveram, do que a gente ouviu falar ou do que a gente viu, mas é muito fácil crer assim. Mas o Senhor, Ele fala, a nossa fé ela não pode ser baseada no que a gente vê, mas no que a gente sabe. A nossa fé ela tem que sempre ouvir a palavra de Deus. Então, esse ensinamento, ele fala que nós não devemos basear a nossa fé só no que nós vemos, porque isso é muito fácil. Mas uma fé que ela é baseada, uma crença que ela é baseada só no que a gente vê, ela pode cair facilmente. Mas se você acreditar verdadeiramente na palavra do Senhor, se você pegar tudo aquilo que Ele falou, a promessa que Ele te fez, e acreditar com todas as forças que Ele vai fazer, porque Ele é fiel para fazer, nada vai te abalar. Nada vai te abalar. Irmãos, essa palavra foi muito rápida, mas eu espero que você tenha entendido que o Senhor quis falar com você essa noite. Então, que nós possamos cada vez mais não nos basearmos em pessoas ou coisas, porque tudo isso passa, sentimento, ele nos engana, mas a fé, ela não sente, a fé, ela sabe. Então tenha a certeza de que o Senhor, se o Senhor falou para você, se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.